comércio e transportes. Nós estamos aqui hoje com o nosso convidado João Pedro, que atua na empresa Eitinco. É um prazer recebê-lo aqui nessa tarde. Um convidado especial também, Thiago Lacerda, da FS Group. É um prazer também. Quero agora iniciar você contando um pouquinho da sua trajetória. Conta pra gente, né, um pouco da sua empresa, de tudo que você faz pra gente agora. Perfeito, gente. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Thiago já é um conhecido. Tenho a oportunidade de conhecer o Anderson também, um parceiro nosso. Atualmente, então, como você muito bem disse, eu atuo como gerente de vendas na Eitinco. Meu papel hoje é liderar o time comercial de S/4HANA Cloud, com foco em Public Cloud, que é a ferramenta que a SAP denominou de SAP Cloud ERP. Nós vamos falar um pouquinho. E eu já estou nessa área SAP já fazem 8 anos, então eu comecei na área técnica, comecei como gerente de projetos e sempre tive um perfil muito curioso de buscar saber, principalmente ter propriedade daquilo que eu estava trabalhando. Então eu me conectei muito com os consultores, com os desenvolvedores, com a equipe técnica para conhecer o produto. Isso aconteceu e eu fui cada vez mais adquirindo esse conhecimento e subindo profissionalmente, porque eu venho de uma formação mais de negócio, eu sou engenheiro de produção, mas com um viés para a área de serviços. Então, eu sempre gostei mais da área de negócio e a expertise técnica, ela complementa o seu discurso para você conseguir posicionar. Então, eu fui crescendo, assumi depois uma posição de liderança de produto, desenvolvendo algumas soluções dentro da consultoria que eu trabalhava, dentro do ecossistema Business One. E então, gerente de projeto, área técnica, líder de produto e construindo, desenvolvendo esses produtos, eu comecei a entender como posicioná-los dentro do mercado. Então, desenhado uma proposta de valor para aquele produto, como é que a gente posiciona, como é que a gente vende, com quem a gente fala, e aí então começou a minha trajetória na área de vendas. Como eu falei para vocês, sou formado em engenharia de produção e defini então que logo depois desse primeiro movimento para essa liderança que eu ia fazer um MBA em vendas. Então eu fiz um MBA em gestão estratégica de vendas e entendi que seria uma boa possibilidade para mim aproveitar o meu viés de negócio com a minha especialidade a partir de então em vendas para conseguir posicionar um produto que eu passei a conhecer. Então, a partir desse momento que eu comecei a transicionar minha carreira para vendas, assumi liderança de equipes comerciais de Business One, depois assumi operações completas também para Business One, gerenciando parte de serviço, gerenciando parte de vendas, justamente com foco em gerar valor, tanto para os prospects, tangibilizando esse valor com as entregas, para conseguir contribuir com o ciclo de vida inteiro do prospect até a fidelização desse cliente. Então, é a minha terceira consultoria, SAP. A primeira consultoria foi justamente esse movimento de gerente de projeto, aprofundando o meu know-how, minha expertise na área técnica e assumindo as primeiras posições de liderança com viés de negócio, com viés de produto. E quando eu fui para a Innovage, que foi a experiência anterior à Eitinco, a Eitinco absorveu a Innovage no ano passado. Então, quando eu fui para a Innovage, eu fui também para uma oportunidade mais técnica, que era a demanda que existia para cuidar da operação de serviços mesmo. E cuidei tanto de suporte, como de desenvolvimento, como de consultoria, abrangendo todo o portfólio técnico da companhia, focado em Business One. E em dezembro de 24, eu assumi a operação como um todo, também assumi o time comercial, time de vendas. E ao longo do ano de 2025 foi um ano de estabilização, de retenção, de fidelização aí dos clientes para garantir que essa carteira ela continuasse com a gente nesse processo de migração, que é de incorporação pela Eitinco, que os nossos clientes são os nossos principais ativos, ainda mais no processo de M&A. Levar esses clientes é fundamental, tê-los por perto, então é a premissa. Então meu papel em 25 foi acompanhar, construir ali não é nem construir, é fortalecer esse vínculo com a nossa base de cliente, para que em 26 a gente pudesse consolidá-los como Eitinco. E agora esse movimento Eitinco, eu tive a oportunidade de fazer uma outra transição de carreira, focado em vendas, 100% em vendas agora, para trabalhar com o SAP Cloud ERP, que é o S/4HANA Public Cloud, que é uma ferramenta que eu acredito muito, tenho certeza que é uma ferramenta em investimento pela SAP, vem crescendo bastante, e agora nova empresa, novos desafios, né? Eu tenho, antes de ingressar nesse mercado de tecnologia em si e SAP,
né? Eu sempre trabalhei com SAP em si. Eu tenho experiência na indústria, nesse mercado de distribuição, mas voltado para a indústria. Eu tive uma experiência na DHL, em que eu trabalhei abastecendo a planta da Lenovo. Legal. Eu trabalhei no Inbound to Manufacturing, lá na DHL, e nosso grande objetivo era receber todas as cargas e tratar essas cargas para que a linha fosse abastecida corretamente, para evitar downtime, perdas. A gente fez todo um ciclo de melhoria nesse fluxo de inbound dentro da manufatura Lenovo. Então, desde então, entendendo um pouco o dinamismo desse mercado e como a tecnologia pode contribuir, e aí é história. Experiência. Boa. Jovem mais experiente. Eu tenho uma curiosidade, que acho que é o geral aí que a galera tem sempre. Qual é a diferença do Business One para o S4HANA? Muito bem perguntado. Boa. Vamos na linha do peso. Qual é a diferença dele da aplicabilidade? Boa. E aqui é importante a gente contextualizar, né, Thiago, a linha do tempo e os produtos da SAP até a gente chegar nessa resposta. Então a SAP, eu não vou nem fazer o recorte dos 50 anos que a SAP já... Eu vou partir do ECC, R3, ECC, uma ferramenta para grandes empresas, e a SAP entendeu a necessidade de posicionar também um produto para as pequenas e médias empresas do mundo, vamos falar aqui do nosso país. Então, o Business One ele nasce com uma proposta de ser uma ferramenta pré-modelada, em que existe uma facilidade de configuração, diferentemente do ECC. Eu estou falando de ECC porque é ele que se desdobra para o S4HANA. Então o Business One ele vem como uma ferramenta pré-moldada, vamos dizer assim, que eu não preciso desenhar todas as transações na mão, como usualmente eu faço no ECC, para trazer mais velocidade, mais dinamismo na implantação e tudo mais. Então o Business One se posiciona nesse mercado de pequenas e médias, também para que a SAP tenha uma ferramenta competitiva para esse segmento. Perderia, né? Perderia e os ERPs de nicho tomavam até então, certo? Perfeito. Então o Business One ele tem um escopo delimitado, né? Ele tem ali, falando de back-office, finanças, controladoria, contabilidade, compras, vendas, estoque, produção, todos os módulos com uma profundidade que se tem um teto, mas que através de add-ons, através de extensibilidade, você consegue trazer essa permissão, né? Você consegue, expansível. Perfeito, você consegue ter capilaridade e por isso se construir um ecossistema de parceiros que contribuem com a solução. Por exemplo, o fiscal. Hoje, quem faz toda a parte fiscal no Business One, fiscal e bancária, são justamente esses parceiros. Os add-ons. Então o Business One é uma ferramenta que ele tem uma profundidade de escopo, que ele vai até um ponto, mas ele permite que você o leve para outras dimensões. Mas ele tem lá a caixinha de processo que ele abrange, e porque a maior parte dessas pequenas e médias vão até ali. Na verdade, eles até param antes, né? Ele nem alcança o teto. Bem, então, muito bem colocado, eles vão até ali, então o Business One foi modelado para atender esse perfil, ele se propõe e ele atende muito bem aquilo que ele se propõe. Então é uma ferramenta que tem um custo de licenciamento mais barato, os projetos de implantação são mais baratos, então é a fome com a vontade de comer. Preciso posicionar uma ferramenta para pequenas e médias, vou desenvolver uma ferramenta que tem um custo-benefício interessante. Legal. O S4HANA ele é a evolução do ECC. Então, é aquele sistema em que usualmente você consegue fazer aquilo que você quer até usando as transações padrão do sistema. No próprio Business One, fazendo algumas analogias, você já tem telas. Você não trabalha mais no formato transação, pedido de compra, transação, pedido de venda. Você já tem umas telinhas montadas que facilitam muito a configuração. No ECC e no S4, a codificação, a programação para conseguir atender uma particularidade de uma empresa grande, de uma Vale, de uma Petrobras, que são, por exemplo, empresas muito grandes aqui brasileiras, você tem que dar essa liberdade para que, e a robustez que essas empresas pedem. Então ela é uma aplicação que ela sempre foi muito mais complexa por um lado, mas adaptável num lado que eu consigo construir. Eu tenho muito mais ferramentas e artifícios para chegar numa profundidade que uma empresa como essa precisa. Nossa, que legal. Então o S4HANA ele é uma ferramenta que sempre foi posicionada nesse segmento Enterprise, que é Large Enterprise, assim, que são para empresas grandes, né? Justamente porque ele não para nesse teto, que eu comentei com você, ele tem muitas outras funcionalidades, né?
o escopo de atuação dele vai muito além. Então, uma coisa que elucida muito bem isso que eu estou falando para você é o seguinte: no Business One, a maioria dos projetos podem ser implantados por um consultor. Um consultor, às vezes eu tenho dois para dividir um pouco a responsabilidade da razão, mas por um. No S4 eu tenho o FI, o CO, o MN, o CD, o SD, desculpa, o PP, o PM, o PS. Para cada módulo eu tenho um consultor especialista. Por que eu tenho isso? Porque a profundidade, aonde eu posso chegar com esses módulos, é muito grande. E é impossível uma pessoa só dominar todos eles. Então, o que muda? Muda a abrangência de funcionalidade, a maneira de se parametrizar. Isso está totalmente relacionado ao custo que os clientes têm com licença, com serviços. Então, é um conjunto de fatores, mas eu diria para você que as principais diferenças para esses modelos que estavam estabelecidos, S4 e Business One, é abrangência, como se configura, como se implementa, porque eu tenho que criar, que configurar, que desenhar as transações, então eu tenho mais flexibilidade para cenários, ao passo que o outro eu tenho ali uma caixinha mais estabelecida, é mais linear, muito bem, mas que encaixa muito bem, entrega muito bem para aquele mercado que sempre foi proporcionado. Mas nessa explicação eu acho que já ficou claro para você que, cara, e esse hiato aqui, né? Nós estamos falando de pequenas e médias que a gente chega até, por exemplo, se a gente está falando do modo de produção, eu tenho lista técnica, eu consigo fazer ordem de produção, eu consigo fazer apontamento, eu consigo ter apuração de custo, tudo isso dentro do Business One. Mas a hora que você passa para, cara, eu preciso ter uma ferramenta mais avançada de planejamento, de controle de chão de fábrica, eu começo a precisar de fora. No S4 eu já tenho funcionalidades que eu não preciso tanto dos add-ons, entende? Mas existe também, né? Tem também. Mas eu tenho o hiato que a SAP não navegava até então. Ou as empresas iam até onde o Business One poderia ir, e se chegou um momento que o Business One ele não atende mais, o próximo passo natural era migrar para S4. Mas Business One, ticket médio, vamos colocar aí, R$200 mil de serviço, um projeto de implantação. Uma empresa que pagou 200, existem projetos mais caros, 300, 400, 500 mil, 600, enfim, aí o quanto que a gente tem a necessidade de customizar, de configurar, a gente chega. Mas eu paguei 500 mil, por exemplo, eu coloquei o ticket médio 200, vamos colocar uns 500 mil. Eu paguei 500 mil, fiz a minha implantação, cara, cheguei num nível que não consigo ir mais. Preciso de uma outra solução. Vou para onde? Vou para S4, que os projetos custam 2, 3, 4, 5 milhões de serviço. Porque, veja, consultorias, cara, você sabe como é que a banda toca. O jogo é jogado da seguinte forma: é hora do consultor, o custo do consultor com a margem que a gente quer, imposto, é o valor final. Se no meu eu tenho um consultor, tu projeta esse custo. Se no S4 eu tenho pelo menos 5, 6 consultores do projeto, meu amigo, o custo é muito maior. Então o que a SAP fez? A SAP, entendendo que existia uma lacuna, que esses clientes não conseguiam naturalmente sair do Business One e dar um passo para S4, e muitas vezes eles iam para soluções de mercado do Brasil mesmo. TOTUS, Sankhya, outras soluções, né? Oracle, Microsoft. A SAP ela posiciona uma nova solução que também é chamada S4, mas a partir desse momento a SAP cria duas jornadas, que é a jornada Rise e a jornada Grow. Então a SAP cria um produto que é o Grow, que ela posiciona nesse meio, nesse mercado que tinha um hiato, que ela fala assim, cara, eu vou pegar as melhores práticas, os processos que estão lá no S4, vou encapsular para facilitar a configuração. Ela sabe que o modelo Business One, por exemplo, aqui no Brasil, pegou muito, funcionou. A célula de vendas da SAP para Business One aqui no Brasil é uma das principais do mundo. Então, cara, funciona. Se funciona esse modelo, deixa eu pegar essa complexidade que é o S4, deixa eu empacotar isso, tornar mais fácil implementar esse cara, que eu sei que ele tem uma abrangência maior. Se eu facilitar essa implantação, talvez eu consiga pegar esse mercado aqui no meio. Então quem estava no meio, que ele pulava, né? Agora eu tenho uma outra solução, eu tenho condição de fazer mais upsell do que eu conseguia fazer antes. Entendi. Então a SAP ela desenhou um produto que é o Grow, que eu estou falando para você, que é um conjunto de melhores práticas encapsuladas, ou seja, não tem mais a necessidade de eu ficar construindo tudo na unha, né? Ela encapsulou isso, montou um modelo de negócio em que
eu tenho, e é o que esse modelo de negócio, esse framework de tecnologia, que a SAP chamou de Business Suite, que basicamente, em linhas gerais, é um conjunto de aplicações. Eu tenho o Grow, eu tenho o SuccessFactors, eu tenho a Ariba, eu tenho várias aplicações da SAP. A SAP pegou, empacotou as melhores práticas de negócio, montou esse framework e falou assim, ó, cliente, agora eu tenho esse pacote de solução, várias aplicações conectadas, orquestradas por uma camada de dados. Ela desenhou, ela criou esses modelos de dados, e eu permito ainda que agentes de IA, que eu mesmo já estou desenhando, venham e consumam esses modelos de dados para gerar automação, para gerar transformação, cenário. Ela encapsulou aplicação, dado e IA numa solução e falou, cara, isso aqui não é aquela mesma complexidade, embora seja o mesmo front, embora grande parte dos processos sejam iguais. Ela posicionou no meio e falou, ó, tá aqui uma solução intermediária. Então, entregou semi-pronto. Semi-pronto. E aí, cara, é uma ferramenta... O problema está solucionado. É uma ferramenta que, a partir de 3 meses, ela está no ar. Aí, tá vendo a diferença? E veja que eu tenho projetos de Business One que vão... Por quê? Porque tudo mais é muito... de 2 anos, alguns... Exatamente, cara, porque tudo sempre foi muito focado em... Vamos entender o que o cliente faz e vamos modelar o RP para atender o que o cliente precisa. E o que isso faz, muitas vezes? Faz com que eu tenha escopos infinitos, faz com que eu extrapole no orçamento do projeto, faz com que haja um descompasso entre o que o cliente espera e o que eu estou entregando, ou que ele achou que eu entregaria, porque é sempre muito no discurso de eu vou customizar, eu vou entregar o que você precisa. Quando a SAP fecha essa caixinha, ela muda o cenário e ela fala assim, ó, obviamente que como você faz hoje é importante, mas o meu principal foco é como vai ficar. Então o ESIS, ele não responde mais por 30%, 40% do projeto, ele responde por 5%, 10%. Agora o modelo é prospect, cliente, eu vou te mostrar como é que o sistema trabalha, porque eu encapsulei as melhores práticas. Não precisa mais lá no S4, no SCC, ficar modelando, criando tudo, e eu consegui encapsular as melhores práticas e te dou mais abrangência do que o Business One. Nativamente, né? O Business One chega, mas por meio dos addons. Encapsulei isso aqui, é assim que a gente faz. Por exemplo, processo de compras. A SAP tem tratado por processos, né? Procurement to pay, order to cash. É assim que a gente faz. Me fala se te atende. Ah, pô, legal, constatei um alto nível de aderência. Então vamos adotar a solução. Então as perspectivas vão mudando um pouquinho, sabe? De BBP para um modelo fit to standard, de adoção. Então são alguns princípios que a SAP conseguiu mudar, cara. E mudou-se não só a forma de... Não se mudou só o produto. Mudou-se a forma de vender, de entregar e, enfim, aí tem mais coisa aí pra gente conversar. O que é legal, o que é impressionante, assim, de você falando de SAP, né, é que muitos dos processos que a empresa tem implementado lá, que são processos que, no final das contas, ou a gente que vai fazer o processo não entende, ou é algo que a empresa faz que é desnecessário. Quando você põe um ERP de peso, ele acaba pondo os processos nos trilhos, que é a maior dificuldade, é que a gente está preso na pessoa. Exato. E a ideia é que a gente esteja preso no processo. É o contrário. E veja, exatamente essa abordagem que você está falando é perfeita. E quando a gente... Empresas, por mais que muito se fale de tem uma baixa maturidade em processo. Cara, pode não ser o processo ideal, mas a empresa tem processo. Tem que ter. Cara, ela tem. E se você vem nessa lógica de... Cara, eu vou adequar o RP aos seus processos. Você muitas vezes dá continuidade ao erro que aquela empresa está fazendo e você não consegue entregar a eficiência, a melhoria operacional que ela está buscando. Exato. Então, quando você vem com um approach para ela de... É assim que as maiores empresas do mundo, é assim que a SAP entende que se faz. Dá uma olhada. Vamos dividir o seu processo em algumas caixinhas e vamos ver qual é o nosso grau de aderência. Obviamente que nunca vai ser 100%. Mas só em mostrar para o cara como é feito normalmente... Tem uma opção melhor? E assim, óbvio, o segmento de transporte tem N particularidades, mas tem várias caixinhas que são iguais. Muitas delas são iguais. Isso é verdade. O core é o mesmo. É o mesmo. E como
obviamente com as suas exceções, mas como eu faço core, tu faz core, a Camila faz o core. Então, se eu já tenho esse arroz-feijão pronto, vamos chamar aqui o back-office de arroz-feijão. Se eu tenho isso muito bem pronto e eu te falo como você tem que fazer, já é a oportunidade de você revisar os seus processos ao longo da implementação do ERP. Porque muitas vezes a gente ouviu, em processo de venda mesmo, a gente ouvia a seguinte objeção. Legal, entendo a necessidade de implantar o ERP, mas deixa eu revisar meus processos primeiro. Cara, X, vamos revisar os seus processos no processo de adoção da ferramenta. Porque não é o João Pedro que está falando como faz certo, não é o Thiago. Cara, é SAP, é a líder mundial em sistema de gestão empresarial. Então, são muitas boas práticas agregadas, encapsuladas em processo e oportunidade para as empresas, de fato, se adaptarem e conseguirem tangibilizar a diferença. Porque é aqui que está a diferença. É aqui que mora o retrabalho. É aqui que mora a perda. Entendeu? Isso é muito interessante. Você. Falando do sistema, né, aproveitando que vocês estão falando bastante da parte técnica, né? A gente fala muito. Eu queria que você me falasse algum projeto de alguma operação que, na área da logística mesmo, né, como tema. Quando você olhou e falou assim, sem tecnologia essa empresa não vai bater nem no teto rápido. Você já teve algum projeto que você teve que falar com a empresa, mas sem ser de forma mais técnica, para que ela possa compreender que é necessário ela ter esse sistema dentro dessa empresa, senão não vai seguir para frente. Boa. Nós já trabalhamos muito nesse segmento de distribuição, quando a gente faz o recorte para distribuição médica e hospitalar. É um segmento que o transporte em si, a distribuição em si, já demanda uma velocidade absurda. Tudo é muito dinâmico, né? Mas esse segmento de equipamentos ou insumos hospitalares, seja insumos mesmo que se usa para procedimento ou maquinários, né? É muito crítico e eu tenho, cara, eu acho que tranquilamente de 5 a 10 clientes dentro da nossa base que estão nesse segmento, que alguns exemplos para vocês. Eles têm um controle de consignação absurdo, né? O negócio gira em cima de consignação. E se eu estou consignando, eu preciso ter um controle do que está, onde está, até quando está. De preferência fora do Excel, né? Entendeu? Então, a consignação já foi um caso assim, estratosférico, que a gente precisou entender exatamente o núcleo dessa operação e desenhar, né, como é que nós íamos, ou pensar, né, como é que a gente ia adotar nesse contexto de SAP. Então, a consignação aqui falou especificamente de insumos hospitalares, então pensa, não remédios, mas insumos mesmo para procedimentos e máquinas. Quantas máquinas, quantos insumos um hospital demanda? E esse é um player muito forte da região Nordeste. Então a gente implementou o SAP com controle de consignação, que é a base do negócio, também conseguindo amarrar comissionamento, que também é uma baita dor, como comissionar os representantes, os executivos, os vendedores. Então esse case de consignação para ter uma gestão eficaz de estoque, né, e ter o controle de custo de tudo isso que está transacionando, foi crucial, e sem a tecnologia, a consignação, ela vira incontrolável, né, e são ativos da empresa, né, é dinheiro da empresa que está em outro lugar. Se você não sabe onde está, para onde pode ir, e se essa transação é financeiramente rentável, a sua operação está falhada. Você já jogou o dinheiro fora. É isso aí, você está perdendo dinheiro. Faz sentido. E a gente tem, agora, falando de uma outra operação, né, que também nesse ramo médico-hospitalar, são também distribuidores, que eles trabalham agora sim com insumos para procedimentos extremamente delicados, então transfusões, que mais? Procedimentos mesmo que o paciente ali está esperando ou algum tipo de insumo ou algum procedimento para questão de vida ou morte mesmo, cara, para conseguir, a vida dele depende daquilo. Então, são mercadorias que vêm de fora, são insumos que vêm de fora. Então ele tem um shelf life ali, um ciclo de vida, que se passar de X tempo,
a medicação perde o efeito. Então imagina, eu preciso trazer algo de fora, vai chegar, eu vou ter que desembaraçar, vou ter que preparar a logística para abastecer o hospital, para eu chegar no hospital no tempo, sem perder a efetividade, para que aquele insumo ele não seja deteriorado e não influencie o procedimento. Isso precisa acontecer tipo em 12 horas. Chegou em 12 horas, precisa estar na sala de cirurgia para acontecer, para usar o procedimento. Como é que a gente orquestra tudo isso sem a tecnologia? Desde o momento que eu preciso nacionalizar, desembaraçar, receber tudo isso em recipientes ou em embalagens que sejam hermeticamente condicionáveis ali para o procedimento. Como é que eu recebo, trato, manuseio, envio, por qual meio eu vou enviar, qual transportadora vai? Então como que você coordena tudo isso? São muitos stakeholders, são muitas partes envolvidas. Como é que você coordena tudo isso sem tecnologia? Sem um RP como o SAP, por exemplo? Cara, são muitos elos. O meio de transporte ele tem muitos elos. Desde o momento em que, vamos pensar que o bem está fabricado, está manufaturado, né? A partir do momento que ele está disponível, como é que você trata isso? Para onde vai? Qual vai? Como vai? E esse é o segmento que está sempre apertado por margem. É um segmento que não pode ficar com dinheiro parado. Então, cara, é dinheiro em forma de produto que precisa ser bem cuidado para que traga a rentabilidade que a operação pede, entende? Então, como são vários elos, e o propósito do ERP é um sistema de gestão integrada que olha a empresa de cima, tem esse approach macro, a tecnologia ela é fundamental para que a empresa consiga ter visibilidade, e logística é sobre ter visibilidade e conseguir tomar as melhores decisões na cadeia para que no final do dia você consiga ter uma rentabilidade positiva e atinja o fim da operação. Nesse caso que eu falei para vocês, é que o medicamento chegasse em tanto tempo. Todo o resto é burocracia que a empresa precisa gerenciar, controlar. E o RP está aqui para isso. Mas a atividade fim ela foi concluída. Em 12 horas o medicamento estava lá. Entendeu? Tu recebe, nacionaliza, emite documentos fiscais, faz toda a tramitação, prepara a distribuição. Cara, em 12 horas isso aqui está no hospital. Igual eu falei para vocês, o controle de consignação. Cara, é o maior ativo da empresa gigante. Precisa controlar, precisa saber onde é que está o dinheiro. Quando esse cliente chegou até nós, ele falou, cara, eu preciso saber onde está o meu dinheiro. Eu não sei que equipamento eu tenho, não sei onde está, o que eu posso fazer, eu perco venda por conta disso. Então, o RP, ele ajuda esse segmento a ter visibilidade. E ter visibilidade, isso é sobre vários aspectos. É visibilidade de mercadoria, é visibilidade de rentabilidade, é visibilidade de onde faz sentido colocar mais dinheiro, tirar dinheiro. Enfim, é todo um controle operacional que a ferramenta ela proporciona, e para esse segmento que está sempre estrangulado, né? Está sempre apertado, sempre tendo que buscar margem onde não tem para conseguir fazer dinheiro, é fundamental para escalar uma operação de forma sustentável. Ele traz uma parte analítica também quando a pessoa precisa. O analítico é a ponta do iceberg. É quando a gente tem um projeto bem montado, um processo estruturado de uma forma correta. O analítico é a consequência, uma visualização, é a materialidade do dado, né? Você conseguir olhar para aquele processo e falar, cara, legal, consigo tomar essa decisão. Ele subsidia a sua decisão, né? E o RP ele traz isso. Mas por que ele consegue subsidiar a sua decisão? Porque ele tem um arsenal, um alicerce por trás que fundamenta tudo. Entendeu? São os processos operados pelos usuários, né? Eles geram dados, os dados, quando bem tratados, geram bons insights para você tomar e decidir sobre a sua operação. Qual produto faz mais sentido investir? Qual produto está me dando... Cara, esse produto eu estou colocando dinheiro para ele funcionar. Qual é a minha rentabilidade por linha de item, por grupo de item, por cliente. Ele facilita, essa visão analítica, ela é facilitada por tudo que roda por trás do RP, e esse é o fim. Né? Ele está falando um pouco de atividade fim agora, esse é o fim do RP. É ele falando para você, ó, por conta disso tudo, o resultado é esse. Tome a decisão. Tá vendo? Agora, uma coisa interessante, ó. O pessoal que está se tornando aí nossos ouvintes, né? São pessoas que geralmente vêm do transporte, vêm da última milha, né? Só que, na maioria das pessoas, principalmente quem está começando, eles não enxergam a diferença entre o WMS, o TMS e o ERP.
quem são esses caras, né? A gente já tem longa data de transporte, logística, então a gente conhece bem o WMS, né? Que é o cara que faz a gestão ali do galpão, propriamente dito. E o TMS é o que faz a parte do transporte, propriamente dito. Mas qual a aplicabilidade, por exemplo, de um ERP no processo? Boa, perfeito. Quando a gente fala do conceito do ERP, a gente está falando de todas as áreas de negócio da empresa. Né? Isso. Obviamente que quem está gerindo o galpão, quem está responsável pelo transporte, ele sabe que a empresa tem outras N áreas. Sim. Financeiro, com os apagos a receber, controladoria, contabilidade, que no Brasil exige-se um controle ferrenho, fiscal, nem se fala, né? Compras, vendas, e aí sim a gente entra em estoque, supply chain, para ferramentas como o WMS e o TMS. Isso faz parte do core business do transporte. Sem um WMS, sem um TMS, a gente não atinge a atividade fim. Não consegue. Mas e o resto? Quando eu faço uma venda e eu tiro aquela mercadoria do estoque, eu gero uma contabilização, certo? Tanto para entrada como para saída. Tanto para entrada como para saída. Onde é que isso está refletido? Quando eu faço uma venda, eu tenho que receber. Quando eu tenho uma despesa, eu tenho que pagar. Como é que isso fica registrado dentro da minha empresa? É o RP. O RP é o responsável por integrar todas as áreas. Então, o WMS e o TMS... eles são específicos. Eles são especialistas, eles fazem parte... uma questão só. Eles fazem parte desse ecossistema de TI da empresa, mas eles resolvem um problema. Só específico. É gestão do inventário, é gestão do transporte, é o romaneio, é a melhor rota, é a cubagem, é preparar o caminhão para sair, rastrear até ele entregar e garantir que seja entregue. Mas a empresa está se movimentando por trás, tudo gera contabilização, tudo eu tenho que prestar conta para o fisco. Entendi. Então, o ERP, ele é o responsável por articular todas essas áreas e garantir que a empresa cumpra, né, todos os processos que eles são necessários e, consequentemente, que tudo isso fique registrado. Isso que você falou é muito bom, porque o pessoal precisa entender essa fase, porque o ERP está no início, então tanto ele controla o início, quanto ele vai controlar o fim. Então, o WMS e o TMS, eles respondem para o ERP. Então, uma empresa hoje que só tem um TMS, ela provavelmente tem um déficit. Um déficit no começo e um déficit no fim. Exatamente. Ele não tudo converge para o ERP. Entendeu? O ERP faz a gestão da empresa. O ERP é o sistema nervoso central. Certo? Exatamente. Então, se a gente fizer uma analogia com o corpo humano, o ERP é o sistema nervoso central. O TMS pode ser um braço, o WMS pode ser outro braço que está articulando e fazendo a coisa acontecer. Certo? Mas tudo converte para o ERP. Não pode nunca ser o... Se eu estou fazendo via WMS, se eu tenho um coletor de dados, eu estou tirando um SKU de uma posição e preparando, fazendo o picking, já fazendo o packing para deixar isso pronto para a saída, o ERP está enxergando isso. E esse estoque está sendo transacionado dentro do ERP. Eu vou cobrar da movimentação de exatamente. Nota, entrada, saída. Eu tirei meu produto, deixei ele pronto, eu preciso falar para o ERP que ele está pronto para já ser faturado. Faturei, legal, tenho contas a receber que eu preciso emitir meu boleto. Emitir meu boleto, preciso fazer a conferência com o banco se foi pago. Mando uma remessa, o banco me devolve um retorno e eu vejo, pô, legal, esse título está liquidado. Se não foi, cara, preciso protestar esse cara. Enfim. E aí a gente vai para entradas e para saídas. Tudo deságua, desemboca no ERP. O ERP ele é convergente, todas essas informações vêm para ele e ele é quem de fato vai tracionando a operação, vai acompanhando a operação e garantindo que, enfim, que a governança está estabelecida. Perfeito. Um adendo, né, que a gente vê bastante. Muitas empresas hoje, a gente conhece muita gente no mercado, já tem longa data. E as pessoas sempre acham que, poxa, eu não posso adquirir o SAP, eles têm a impressão de que está comprando uma bazuca para matar a formiga. Né? Por quê? Porque não tem essa noção, né, da abrangência. Né? Aí parte do processo que deveria estar no ERP, como o SAP, ele faz em planilha, ele contrata 10, 15 pessoas para fazer um negócio que o sistema faz default. Né? É o padrão já deles, né? E não, você vê que o SAP hoje, a ideia dele, né, o conceito geral, é dar a gestão para o diretor, para ele saber exatamente, cara, estou perdendo dinheiro ali, estou ganhando dinheiro ali, devo investir nessa área, não devo, né? E se a pessoa não tem. Então, assim, hoje o SAP ele é uma ferramenta que
apesar ele já foi muito mistificado, né? Mas hoje a gente vê que é uma ferramenta que ela deve existir nas empresas. As empresas têm que ir nesse caminho. Até porque a planilha falha, né? Então, é manual, né? Nada manual. E a gente, de fato, tem que atuar nessa desmistificação, e uma coisa que eu sempre falei muito, porque eu trabalhei muito tempo com Business One. Uhum. E agora eu estou trabalhando com S4, mas veja que depois de tudo que eu expliquei para vocês, é uma versão do S4 que ela está encapsulada, então ela muito me parece um upgrade do Business One, porque a ideia do negócio é muito parecida, mas eu sempre atuei com pequenas e médias, agora já numa pegada de mais mid-market, mais médias mesmo, buscando mostrar para as empresas que o Business One ele é acessível, que o S4 ele é acessível, fazendo o quê? Democratizando o acesso às melhores tecnologias disponíveis no mercado. SAP é a melhor tecnologia disponível no mercado. Isso está acessível. Hoje, isso está acessível. Uma analogia que eu gosto de fazer é sobre o custo de não fazer nada. Quando você está numa situação, vou colocar um exemplo que você me deu aqui, cara, a empresa tem só um TMS e o resto ela está fazendo no Veja Bem, né? Muitas empresas sobrevivem assim, rodam assim para estar tudo bem. Mas qual é o custo de fazer assim? É contratar mais profissional? Cara, se eu preciso de um dado, ter que passar 2, 3 dias tratando planilha, fazendo PROC-V, PROC-H para chegar no dado? É pagando rios de dinheiro para terceiros fazerem um trabalho que eu poderia ter propriedade de fazer dentro de casa? Quem está tomando conta da sua empresa? Você tem o controle da sua empresa ou você faz parte da sua empresa e o resto você delega? Até onde você consegue chegar com a sua empresa com esse modelo de cara, só isso me interessa? Sua empresa é um ecossistema vivo que tem centenas de processos que são necessários. Você pode estar fazendo em casa ou pode estar terceirizando, mas eles precisam ser feitos. Independente se você está controlando, tu está sempre gerando XML ou recebendo XML. Esse XML, muitas vezes, o que as empresas fazem é mandar para uma contabilidade externa. E quem no final do dia tem esses dados, tem informação, é o terceiro, não é você. O terceiro muitas vezes sabe mais da sua empresa do que você mesmo. Você entendeu? Então, esse é o custo de não fazer nada. Quantas pessoas eu tenho que contratar? Qual é o tempo que eu perco para buscar essas informações para conseguir tomar uma decisão? Essa decisão que eu tomo, ela é fundamentada no que eu acho, na minha experiência, ou no que está dizendo o dado? O que o mercado está me mostrando? Que é o triste. Entendeu? Eu acho que eu lucro X%. E muitas empresas, cara, cresceram muito nesse modelo. E tá tudo certo. Mas qual vai ser o nosso corte? Qual vai ser o momento de parar e falar, cara, eu preciso de uma ferramenta para me estruturar. Eu preciso me estruturar, preciso ter uma visão holística da minha empresa, preciso que tudo converja para a mesma base de dados para que eu tenha analytics e consiga tomar melhores decisões, preciso me escalar. Preciso chegar num ponto em que, cara, controlando manualmente, muito dificilmente eu vou chegar, porque a acurácia dos dados ela é muito baixa. Né? Dado é aquela coisa, é analogia com dinheiro. Tu tem que tratar o dado bem. Se tu não tratar o dado bem, no caso do dinheiro ele vai embora, não volta mais. No caso do dado ele vai te levar para um caminho errado. Na verdade, você está somando negativo. Exatamente. Então, onde você quer chegar? Para você chegar lá, você vai precisar se estruturar. Isso faz parte de governança, isso faz parte de ser uma empresa auditável. Né? Hoje muito se vê de fundos investindo, comprando e alavancando empresas, mas ele proporciona que se alguém bater na sua porta um dia e falar, Tiagão, quero comprar. Você fala, tá aqui, ó, tá aberto o livro, chega aí, pode comprar, o meu valor é esse. Ah, mas é esse mesmo? Tá aqui, ó, só vê, tá auditável, pega e vê. Então, muitas empresas construíram na força realmente de vontade ali, querendo fazer, mas chega um momento que isso não chega, não escala mais. Você começa a ficar girando com os desafios e começa a se sentir afogado. Então o SAP vem nesse momento e fala, cara, vem aqui, deixa eu te estruturar, deixa eu te organizar. Aí tu tem uma ferramenta mais de entrada, que é o Business One, para quem está se estruturando. Estruturei, legal, bacana, já estou legal, estou construindo, estou trazendo outras aplicações, estou tendo mais robustez. Chega um momento que você encontra uma outra barreira, que aí agora, para onde eu vou? Para conseguir escalar. Aí a gente traz um S4, por exemplo, falando, cara, ó, o S4 é uma ferramenta, como eu comentei com vocês, une aplicações, dados e IA, numa suíte. Não é só o S4, eu tenho outros sistemas da SAP que se integram em linguagem natural, eu consigo conversar com um e com o outro.
Então, muito se fala aqui na H&Go que a gente atende a jornada do cliente. A gente se posiciona como one-stop shop, como uma empresa que consegue, cara, desde a estruturação inicial de processo, fazer, acompanhando nessa jornada. E muito disso acontece com vocês também. Vocês têm soluções próprias, vocês têm WMS, vocês têm tecnologia para entregar, que, cara, as empresas do Brasil precisam disso. O que a gente quer é justamente empurrar essa galera para cima. E o SAP ele vem nesse momento. Perfeito. Legal. Achei interessante referente à implementação, mas quando alguém contrata, vocês dão treinamento para todas as áreas ou tem alguém específico? Porque eu já trabalhei com SAP, né? Então, vou falar do contas a pagar que eu comentei aqui em off. Era um sistema ainda para gente. Era meu. Era meu. Que a gente olhava e falava assim, como é que a gente vai dar início a aprender a mexer nisso daqui, né? Eu vou falar dessa parte como leiga, né, nesse assunto. Tem treinamento para isso, para quem vai estar mexendo, alguém que vai estar ali, ó, vou te mostrar passo a passo de como você vai poder estar mexendo nesse sistema e você não ter dúvida nenhuma. Eu vou aproveitar esse gancho e vou, até porque a gente estava conversando um pouco antes aqui também, eu vou falar de como sempre foi e como passou a ser, tá? Como que sempre foi? A resposta à sua pergunta é sim, a gente sempre treina, né? E aí a devolutiva que a gente sempre tem é o quanto esse usuário quer ser treinado, o quanto que ele está dando importância para o processo de implantação, tá? Porque um projeto de implantação de ERP, ele nunca é feito por 2 mãos, a da consultoria. Ele é feito por 4, por 6, por 8. É uma codependência total, né? Mas sempre se tem um modelo de eu entendo como você faz, até então, vamos falar da forma como se fazia até então. Eu entendo como você faz, mapeio tudo, desenho lá bonitinho, você valida o meu desenho, eu configuro, configuro, te mostro, você, olha, é assim que eu fiz, tal, faço um ponto a ponta aqui, você valida, vamos colocar o ponto a pagar, faço todo o processo, fala, não, legal, é isso aí. Aí chega o momento em que está validada a configuração, então eu vou treinar você, para você. E sempre a gente elege key users, que são os usuários-chave ali do processo. E esse key user é o responsável por replicar isso para a própria área, a área que ele domina, né? Porque a gente prefere fazer sessões mais nichadas, que a pessoa que tem propriedade consiga explorar e entender bem ali no nível de detalhe pesado, e ela depois consegue ser uma replicadora. Porque se você abre sessões muito grandes, você tem um desvio de foco muito grande, é difícil se aprofundar. Então a gente faz sessões reduzidas, não necessariamente com uma pessoa só, mas enfim, com quem o cliente entender que precisa participar, até para ter um backup. E depois a gente vai para a fase de teste, e o processo de teste normalmente é um processo que, ó, Camila, eu te treinei como desapagar, que você domina, você é key user do projeto, te ensinei como é que faz, replique para o teu time, nós vamos fazer um teste e são vocês que vão operar a ferramenta. E, cara, se você tiver dúvidas, obviamente que a gente vai explorando, vai conversando, tiramos e tal, revisamos o que precisar, mas o teste é conduzido por vocês. Para garantir que lá no Go Live, o sistema esteja rodando e o ponto apagado esteja redondinho, né? Qual que é uma dificuldade aqui? Veja, são várias atividades, vários elos que o projeto tem. Então, no momento em que eu mapeei os processos da sua empresa, até o momento do treinamento, pode ser que o seu processo tenha mudado, que tenha alguma coisa diferente. Isso, do treinamento até o Go Live, pode ser que exista, cara, isso aqui, alguma coisa que você não falou, vai embora, cara, muitas coisas podem acontecer. Então, o grande desafio é a gente ter um documento inicial lá do projeto, que é o BBP, o quão fiel esse BBP ele continua ao longo do avanço do projeto. Quão fiel ele é ao processo. Ao processo e essas variações do processo que vão existindo ao longo do tempo. Então, muitas vezes a gente chega lá na hora de fazer o treinamento e aparecem outros processos que não foram mapeados. E aí volta assim, o questionamento de, poxa, por que não foram mapeados? Ou no meio do processo eles querem colocar outras áreas. Olha, achei legal, né? Quero implementar agora em outras áreas, qualidade, facilities, entre outros. E aí você ramifica isso, né? E buscando ser fiel a esse processo, o que nós sempre fizemos foi, bom, se eu tenho aquele levantamento, é esse levantamento que vai funcionar como minha ementa de treinamento, né? Então eu moldo lá um roteiro de treinamento e tal,
e, ó Camila, eu vou te treinar com isso aqui, é isso aqui que foi configurado, é assim que faz, tal, realiza o treinamento para você. E aí, esse roteiro que eu fiz te serve como guia, e a gravação da sessão também, muitas vezes, é um documento também, serve como repositório. E a partir do momento que eu te dei o treinamento, lembra que a gente está falando de mudança. Se você mudou o seu processo e você não sabe como faz um RP, ou você contrata a consultoria para um projeto específico, contrata um treinamento e para você avançar com a ferramenta, vamos pensar que o projeto já passou, eu te treinei e respondi aqui, só focando o recorte da sua pergunta. Te treinei, você testou, tá legal. Fluímos para Go Live, demos do Go Live, o seu processo muda, ele é dinâmico. Como é que você constantemente usufrui dessas variações que você precisa? É sempre um desafio, é sempre um investimento que você precisa fazer para estar utilizando tudo que você precisa da solução, porque no projeto muitas vezes você faz o que a gente chama de MVP, né? Que é o necessário para rodar aquele momento e você vai usando, vai se aprofundando também e vai vendo o que você está precisando agora. Porque lá atrás você nem sabia que ia precisar, mas você vai descobrindo, né? Você vai ficando mais craque, mais madura na ferramenta. E eu estou falando isso para vocês porque a nova forma como eu vejo a implementação de RP, que é uma forma que está muito alinhada a esse princípio do Grow, é uma forma em que o importante de fato é que eu, consultoria, te apresente o que o sistema faz. Camila, ao invés de eu sentar com você e falar, Camila, me conta como é que eu conto essa pagar. E você vai, e eu vou anotando, e eu vou anotando, eu vou anotando. Muitas vezes acontece aquela discussão de, poxa, e agora, lá no treinamento, no teste, apareceu isso aqui. A Camila não falou ou o João Pedro não perguntou na hora de anotar? E aí começam os conflitos. Isso é porque eu tenho a responsabilidade de te perguntar e de te entrevistar. Quando eu saio desse papel e eu te mostro o que a ferramenta tem, eu falo, Camila, esse é o processo de contas a pagar. Essas são as melhores práticas, ou best practices para SAP, de como é que se faz o contas a pagar. Você vai olhar o processo, vai perguntar todas as suas dúvidas, já vai ter um contato com o sistema, vai falar para mim, legal, 90% está dentro. Eu tenho 10% aqui que eu preciso de uma adaptação. Esses 10% é que a gente vai montar um backlog, vai falar, legal, Camila, então você vai aderir 90% do core, e esses 10% eu vou fazer uma extensibilidade, vou customizar para você. Uma vez que você adotou o core, você, primeiro que tem uma visibilidade maior do que vai ter no fim do dia, quando for implantado. E além disso, Camila, hoje a SAP, ela embarca inteligência artificial dentro da sua aplicação. Se você não sabe fazer o processo do contas a pagar, você pergunta para a inteligência artificial. Aí já responde o processo. Ela te ensina a fazer, ela te leva para onde faz. Já com atalho, como está em tudo, né? A inteligência artificial nesse contexto, ela é como se fosse um enablement, um onboard de novos colaboradores para o processo. Então o treinamento, mesmo nesse conceito desse novo modelo de se implementar, desse novo produto da SAP, o treinamento ele continua existindo? Sim. O treinamento continua existindo. E tem as atualizações, né? Com foco na adoção, em fazer você entender o que o sistema entrega para que você consiga adaptar o seu processo e diminua o nível de customização. Mas passou o treinamento e eu quero, pesquisar algo além, eu quero ver se tem uma nova funcionalidade. É muito difícil você bugar alguma coisa e falar, eu consigo fazer isso. Ou até mesmo você usar um GPT, um Gemini, um Cloud, perguntar alguma coisa específica do RP. É muito complexo, tem muito processo. Então a SAP desenhou um modelo, tratou um repositório de dados, ensinou, treinou, para que a IA sirva como copiloto para novos colaboradores aprenderem como se faz. E para aqueles que já sabem, para que eles ciclicamente sejam reciclados, estejam usando a ferramenta. Então, eu fiz esse parênteses do novo modelo porque a adoção te leva para uma padronização. A padronização faz com que você possa usufruir de inteligência artificial te ensinando, te levando e automatizando tarefa para você. Então é uma nova abordagem. A SAP está colocando essa abordagem, porque, exemplo para vocês, hoje quando você contrata um CRM, vamos diminuir a proporção, mas depois a gente estende.
Quando você contrata um CRM, tem um processo de implantação do CRM? Cara, até tem, mas é um setup, é um onboarding que eles chamam. Por quê? Porque a ferramenta é aquela, ela está disponível. O core já é padrão. Cara, tu vai usar sim. Tem muito que entrar. Então, o treinamento ele acontece em uma sessão, a ferramenta ela te deixa uma trilha de vídeos lá online que você acesse, é autodidata mesmo. E facilita a sua adoção. Então a SAP está vindo para essa linha também para conseguir trazer mais velocidade, flexibilidade, agilidade e conseguir, voltando ao que a gente está falando, democratizar mais o acesso. E aí ajuda justamente essa questão de capacitação dos colaboradores. Então tem treinamento, sempre tem, porque é isso que constrói o projeto, são as pessoas que estão envolvidas, então a gente tem que passar esse conhecimento que nós como consultoria temos, mas a IA, ainda mais treinada pela SAP, é quem fez ensinando como faz. Isso é um baita ganho de trabalhar numa ferramenta que tem IA. Show de bola. Para quem está buscando agora conhecimento nessa área, está querendo se aprofundar, para trabalhar também com a SAP, o que você faz? Que dica você daria, né, para quem está sendo consultor, para quem está iniciando nessa área e se aprofundar? Porque eu vejo que você é muito inteligente, tem bastante conhecimento. E por ser jovem também, né, que eu sempre comento aqui que a maioria dos jovens... branco aqui? Isso aí não tem cabelo. Mas isso aí é experiência. Não condiz muitas vezes com a nossa idade, né? Mas tem muitos jovens que estão agora, né, buscando bastante nessa parte de tecnologia, tudo. Que conselho você daria para quem está iniciando? Boa, excelente pergunta. Além de saber, obviamente, que os fundamentos, né? Se eu estou indo para uma linha de consultor, eu preciso conhecer a aplicação. Hoje a SAP, eu nem falei do nome para vocês, a SAP tem o copiloto da SAP, a inteligência artificial da SAP, que chama Joule. A SAP tem o Joule for Consultants, que é para os consultores, e a SAP tem o Joule for Developers, que é para os desenvolvedores. Então é um modelo de inteligência da SAP ajudando o consultor a configurar o sistema. Então é uma disrupção assim, fora de série, porque o que eu ia dizer para vocês é que obviamente que precisa saber o conhecimento ali de como se configura e tudo mais. Mas a partir do momento que você tem uma inteligência que te fala como faz, você tem que focar em duas coisas do meu ponto de vista. Uma delas é saber usar a inteligência. Então, é o momento de saber usar a tecnologia ao nosso favor, né? Se a tecnologia me fala como eu configuro, então eu preciso conseguir extrair isso dela. Sim. Então a engenharia de prompts é extremamente relevante no momento atual, para tudo, não só para isso. Então, saber usar a tecnologia é um passo fundamental. E o outro passo, que a partir do momento que eu já sei como configura, que uma inteligência artificial está me dizendo como configura, configurar virou commodity. Saber o sistema vira secundário. Saber qual botão aperta para fazer aquela função virou secundário. Não é mais tão relevante. O relevante mesmo é ter profundidade no processo. Então lembra que eu falei para você de adoção? Cara, é a best practice, é o escopo padrão da SAP. Se eu sou um cara que eu tenho profundidade do processo financeiro de contas a pagar, eu te ajudo a adotar o sistema. Porque você vai começar, quando eu estiver te apresentando o sistema, você vai começar a colocar algumas objeções para mim. De Pedro, eu faço assim, eu faço assado. Se eu tenho profundidade no processo de negócio de contas a pagar, eu vou te devolver. Camila, tu está fazendo assim, mas cara, veja por esse prisma. Veja essa perspectiva. Para quem mexe com inventário. Veja por essa perspectiva como é que funcionam vários processos. Né? Demand planning, a própria distribuição. Como é que normalmente isso funciona? Se eu tenho profundidade no cenário, no processo de negócio, eu viro um consultor de processo da Camila. E eu ajudo a Camila, eu ajudo o Thiago a entender como saio do mundinho que eu vivo e é muito particular meu, e sair da zona de conforto dói mesmo, eu sempre quero fazer igual, sempre, né, mínimo esforço, para se abrir e falar, cara, legal, faz sentido. Pô, o Pedro, ele é craque em contas a pagar. O cara é top, gênio, me deu uma perspectiva que eu nem sabia. Sim. De processo mesmo, não é? Porque se eu vamos hipoteticamente aqui na FPS você é contas a pagar, não é, mas vamos dar só esse exemplo. Você faz contas a pagar aqui,
E a minha experiência no Contas a Pagar, posso chegar para você e falar, Camila, cara, olha por esse prisma, que não é da FS, porque de FS você conhece muito mais que eu, mas o mercado faz dessa forma. Sim. As boas práticas dizem que é assim. Eu te ajudo a adotar o sistema e usufruir os benefícios de uma adoção e estar sempre fit to standard, né? Que é usar o sistema como ele é de fato e, consequentemente, ter sempre acesso às atualizações. Então, esse é o caminho que eu vejo, é entender qual área de negócio eu tenho mais familiaridade, se é no supply chain, se é na manufatura, se é na área financeira, me especializar, ser consultor, ser consultivo na área de negócio e saber usar a tecnologia para, cara, definir com você como vai ser. A IA me ajuda a configurar o sistema e eu te entrego pronto. Acho que é isso. Eu iria por essa linha. Você fez transição de carreira, né? A gente já está partindo aqui para o final, mas eu queria que você me falasse se você teve algum mentor, alguém que foi referência para você. Pessoas que contribuíram com o seu... Legal. Olha, gente, eu vou falar para vocês, é uma coisa bem legal, assim. Eu vou abrir um pouco do meu lado pessoa aqui também, né? Sim. Como eu falei para vocês, eu comecei nesse mercado SAP como gerente de projeto. E quem me abriu a oportunidade foi um conhecido, uma pessoa que eu tenho um carinho assim muito grande, foi um conhecido que eu estava passando por um momento complicado na minha carreira, eu estava realmente, eu trabalhava com música antes, eu trabalhava com música, e eu tive algumas dificuldades na música e tal, né, e depois que foram potencializadas pela pandemia, música e pandemia só em live, né? Sim. E essa pessoa, ela me abriu uma porta para ingressar no mercado de tecnologia no momento em que eu estava sem horizonte, pensando na música, né? Eu já tinha trabalhado na logística, como falei para vocês, tomei a decisão de seguir por um outro caminho, de trabalhar com música por um tempo, e as complicações macroeconômicas me impuseram uma barreira, e essa pessoa me abriu uma porta num momento fundamental da minha vida. Então, foi a pessoa que me colocou no mercado SAP, e eu aprendi muito com essa pessoa tecnicamente. Então, são dois caminhos. Assim, tecnicamente, era uma pessoa que tinha trabalhado já com ECC há muito tempo, então me deu muito subsídio de como me portar para conseguir aprender. Então, até hoje, né, sempre que eu entro numa empresa nova, e por mais que a Item tenha comprado a Innovage e eu tenha incorporado o quadro de colaboradores, é uma empresa nova, são novas pessoas, tudo. Essa pessoa me ensinou a conseguir colocar o rabinho entre as pernas, independente do seu cargo, o que você faz, quem você é, quanto você ganha, chegar para as pessoas e falar, cara, me ensina aqui, como é que funciona? Foi assim que eu aprendi Business One. É assim que eu estou aprendendo S4HANA. Então, a humildade, colocar o rabinho entre as pernas e falar, cara, me ensina aqui o que você faz. Eu tenho uma dúvida de sistema básico, me tira aqui, cara, como é que funciona isso aqui? Então, essa pessoa me ajudou muito a me posicionar para conseguir tecnicamente absorver o que eu precisava para construir minha carreira. Então, essa é uma, né? Que me ajudou muito nesses primeiros passos para como me posicionar para conhecer o produto. Que eu entrei para essa primeira consultoria, não nada de SAP, nada. Então, para eu conseguir ter propriedade para falar. E uma outra pessoa é um meu atual gestor, que pode ser que é um parceiro, um amigo, que é o Marcos, que ele era CEO da Innovage, foi incorporado e hoje é General Manager da Item.co, que é um cara que me ensina a me desenvolver como líder e como me portar em cada uma das situações que a vida profissional e a vida pessoal elas exigem da gente. Então, é uma pessoa muito prática, que eu até brinco com ele, falo, cara, se eu te levo um problema, você me arruma um maior? Um conversor? É um conversor, mas quando te arruma um maior, te dá uma outra perspectiva, que muitas vezes você está reclamando, você está, tal coisa, cara, e ele me mostra que eu tenho participação nesse problema, e que se eu tenho participação e responsabilidade por ele, eu consigo resolver, né? Então é uma pessoa que, pela maneira como resolve as coisas, de uma maneira bem prática, bem direcionada a resolver o problema e a como se portar nas diferentes situações com as diferentes pessoas que você está falando,
e basicamente se resume a seguinte frase: cara, nós temos que saber jogar o jogo. O jogo está aí para ser jogado, né? E você tem que se adaptar a cada tempo ao seu adversário, a quem está jogando com você, entender a sua batalha para conseguir sair vitorioso. Então são pessoas que eu trabalhei, né? Essa primeira pessoa que ainda é muito próxima a mim, que me abriu essa porta, ao Marcos, que me contratou e me ajudou nesse desenvolvimento. Então, eu sempre tive várias promoções na carreira, eu fui crescendo tecnicamente, depois fui para a líder de produto, aí depois assumi o comercial, e depois voltei para a de operações e assumi o todo. Então foram várias crescentes que essas pessoas próximas tanto me incentivaram, me ensinaram, me ajudaram, e o resultado é onde eu estou hoje. Estou assim, muito feliz com essa nova oportunidade de liderar um produto que eu acredito muito, que é o Grow, né, que é falei de iceberg, já a pontinha do iceberg da tecnologia, o que de melhor tem é falar de sistema, é falar de dado, é falar de AI, e é mostrar para as empresas que isso é acessível, que é democratizar o acesso a essas tecnologias, e essas pessoas me ajudaram com esse propósito. Perfeito. Se fosse falar uma frase de impacto que você leva para sua vida, qual frase? Te motiva, faz você. Na hora que você chega ali num momento que você dá uma pausa, você fala, cara, e agora? Aí você, opa, O estalo, isso aqui me liga de novo. deixa eu pensar, uma frase de efeito. Olha, eu diria para vocês que vou usar uma frase do falecido Chorão, que o impossível é só questão de opinião. É só questão de... O que a gente se propõe, a gente consegue. Independente, eu já tive algumas mudanças, né, de carreira, né, estava na indústria, em logística, fui para técnica, passei por música, tive um baita aprendizado na área musical também, a minha criatividade foi para um outro patamar. Depois eu vim para o mercado SAP e transicionei entre técnico e comercial. Tive vários desafios, e é meta, e é projeto, e é temperatura alta. A gente às vezes fala, cara, não tem saída. Cara, esse é o problema, meu Deus do céu, onde é que isso vai dar? E quando você para, pensa, planeja, confia, executa, acredita, o resultado sai. Então, obviamente que o impossível é só questão de opinião, quando se tem disciplina, quando se tem coragem, quando se tem resiliência e vontade de fazer acontecer. Essas coisas acontecem. Legal. Muito bom o papo de hoje. Trazer todo esse conhecimento, sabedoria. Boa. Como eu disse, por ser jovem também, né? Quero aproveitar então, deixe suas redes sociais, quem quer dizer acompanhar, querer conhecer um pouquinho mais sobre você. Boa, vou deixar meu LinkedIn, é João Pedro Miquineve, Miquineve é meio difícil, né? Mas Miquineve, M-I-K-I-N-E-V. Eu vou pedir para a editora colocar aí. Boa. Editora, ajuda mais aí. João Pedro Miquineve, eu posto bastante coisa lá, quero ainda agora nesse novo mercado, com esse novo produto, postar mais coisa, trazer mais conhecimento, mostrar que de fato a gente está aqui para somar, para agregar, e a tecnologia é só o facilitador para que as empresas se organizem, se governem e escalem por meio de tudo aquilo que a gente tem para oferecer. Queria agradecer vocês pelo papo, foi sensacional, né? Já somos parceiros de negócio aí, e agora mais essa para conta. Sim, quero agradecer pela oportunidade de poder te ouvir, agradecer o Thiago também pela participação, né? Legal. Também com bastante conhecimento nessa área. Agradecer a todos vocês que estão assistindo. Curte, comenta, compartilha. Até o próximo episódio. Valeu, pessoal. Valeu, gente. Obrigado.